Vem chegando, porque hoje mais um dia, mais uma segunda-feira começando pós-feriado, olha que beleza. E a gente já começa essa live com um tema que hoje é um tema que promete muito, que é um dos temas assim que talvez eu mais goste de conversar sobre. E o interessante é que essa live, o convidado dessa live, né? A gente começou a trocar ideia porque o Cláudio comentou numa foto minha um comentário que eu achei ótimo, super pertinente, e aí eu fui comentar com ele, que adorei o comentário, a gente começou a conversar um pouquinho. Eu fiz o convite para o Cláudio para a gente fazer essa live, e eu sempre pergunto, né, para o convidado, assim, sobre o que você gosta de falar, sobre o que você quer falar. Afinal, essa é uma live de convidado e que a minha intenção é trazer o espaço para ele, né? E aí na hora ele falou, cara, eu gosto muito da parte da filosofia, da parte de como a gente entende a realidade, né? E por que que a gente entende de certa forma, o que que isso acontece, quais são as consequências. E é um tema que eu adoro, assim. Então na hora eu falei, Cláudio, tá tranquilo, já adorei esse tema. Ele falou, se faltar assunto a gente pensa em outro tema. Eu falei, não, fica tranquilo porque não vai faltar assunto não. Então, Claudião já tá aqui, eu acho, né? Cláudio, se você quiser participar, é só você clicar na câmerazinha ali embaixo que tem um maisinho, e aí você pode pedir para participar, e assim a gente já pode começar o nosso papo. Bom, para quem não conhece, o Cláudio ele tem um perfil chamado You Mind Yoga, e que ele já traz um ponto de vista bastante interessante, né? Dei uma boa olhada ali no Instagram dele, deixa eu aceitar ele aqui, para a gente já começar o nosso papo. Bom dia, tudo bem? E aí, Namastê. tudo bem? Namastê, que bom tê-lo aqui. Primeiro, agradecer demais você ter aceito o convite, estar aqui, né, disponibilizando essa manhã de segunda-feira para a gente poder trocar essa ideia um pouquinho. Eu que agradeço. Que isso, um grande Sou fã prazer. do seu canal. Que isso, obrigado. Assim, a minha ideia sempre foi, quando eu comecei esse programa de lives aqui, era poder trazer diferentes pontos de vista, né? Diferentes abordagens do yoga, diferentes entendimentos, não só sobre o yoga, mas também sobre o que o yoga influencia, o que o yoga ajuda, né? E quem me segue aqui vê que, por exemplo, eu gosto muito mais de falar sobre essa parte até do que as técnicas, né, que acabam sendo mais difundidas, o asana, pranayama, né, que são as técnicas que acabam chegando a mais pessoas, né? E por um motivo bem claro, né? Elas aparecem mais, são mais bonitas, mais cativantes, assim, né? Então é super compreensível, mas tem uma parte por trás que às vezes acaba chegando depois, né? Na maioria das pessoas, que é desse encantamento por toda a filosofia, por todo um conteúdo sobre um entendimento da vida, né, que o yoga traz, né, de uma maneira muito linda e que me encantou e que transformou a minha forma de entender realmente a vida. Então, Claudião, começo perguntando para você como é que o yoga entrou na sua vida, como é que foi? Conta um pouquinho da sua história no yoga até você chegar onde você está hoje, por onde você já passou, por que você chegou nesse entendimento que você tem hoje sobre o yoga. Me explica um pouquinho, de curiosidade mesmo, para eu te conhecer um pouco melhor. Caio, eu tenho 56 anos, né? Eu faço yoga desde os 18, acho. Então, assim, eu não sei, eu não me lembro, na época que eu comecei a fazer yoga, o yoga não era algo difundido como é hoje, assim, sabe? Não existiam livros, não tinha internet. Então, eu comecei sozinho, de uma forma natural, sem ninguém me falar nada, né? Eu Uau. meditava em casa, e eu, para falar a verdade, eu não sei por que eu comecei, como foi esse movimento, mas assim, desde que eu me lembro, na minha vida o yoga sempre esteve presente. E eu sempre fui muito interessado no yoga, então sempre pesquisei muito yoga. Eu sempre gostei muito, por exemplo, de religiões. Não, essa é uma discussão, né? Se yoga é uma filosofia ou uma religião, né? Uhum. Eu sempre fui muito ligado ao aspecto religioso do yoga. Então, eu já fui católico, já fui espírita, já fui budista, já fui hinduísta e hoje em dia eu sou ateu. Só que quando depois de 40 anos, mais ou menos, eu fui fazer faculdade de filosofia. E aí o yoga ele começou a entrar na minha cabeça de uma forma assim muito diferente. Então, eu sempre fui muito ligado ao yoga. A cada aula de filosofia eu ia conectando aqueles pré-conhecimentos que eu
tinha de yoga que não faziam muito sentido na minha cabeça, eles começaram a fazer sentido. Então, hoje em dia, o yoga para mim ele é tudo. Assim, ele é inseparável do resto da minha vida, vamos dizer assim, né? É Sim. tudo que eu penso em termos de yoga. E hoje em dia, vamos lá, você puxou um assunto que eu adorei, assim, que eu gosto de conversar também bastante. O que você entende do yoga como movimento? Eu sei que essa pergunta vai ser muito ampla, tá? E a gente pode ir dividindo ela. E eu sou muito curioso, eu vou sair fazendo um monte de perguntas. Se achar, eu não sei, não quero responder isso, tá tudo ok também, tá? Legal. Mas o que você acha do yoga como movimento espiritual e espiritualidade? Eu não estou falando sobre espiritualismo, né? Que isso fique muito claro. O que você acha que te encanta hoje em dia e que te fez trazer esse olhar que você falou, né? Que o yoga teve um lugar para você de religião e que hoje em dia você falou, para mim o yoga teve um olhar de religião no começo e hoje o yoga é tudo. O que foi essa mudança, assim, de você tirar o yoga como religião e olhar o yoga como um conhecimento da vida, né? Sobre uma filosofia, que não deixa de ser isso. Sim. Eu acho que são vários fatores, né? Então vamos lá. A gente hoje o assunto é percepção de realidade. Eu acho que o que me encanta no yoga é justamente esse aspecto da percepção da realidade, porque nós a percepção da realidade ela se dá através de filtros, de lentes, né? Então é como se eu estivesse usando um óculos. Então eu coloco uma lente e a partir dessa lente eu enxergo o mundo. Não tem como eu enxergar a realidade do mundo. Eu não tenho como olhar o Tirar mundo todas as sem lentes. óculos. Não tem como. O que eu posso fazer é trocar minha lente. Então, se essa lente aqui não está legal, eu tiro e coloco outra, né? E aí eu vou perceber o mundo de uma forma ilusória, só que de uma forma ilusória que é mais agradável para mim. Então, para mim, o yoga, ele é uma forma ilusória de enxergar o mundo, Tá. menos ilusória, porque ele dá conta desse movimento. Então, ele fala, olha, o mundo é ilusório. Existe algo por trás dessa ilusão e tal. Eu consigo entender o que é esse algo por trás, apesar de ser muito difícil de explicar. Mas todo o conhecimento que vem junto com yoga, toda a parte, vamos dizer assim, de como você vive em harmonia com o mundo, porque um dos aspectos da ilusão é o ego, né? Então é você ser separado do mundo, né? O yoga fala, não, você não é separado do mundo, você é parte de um todo. Na filosofia eu estudei muito isso, né? E realmente não existe possibilidade de nós sermos um ego separado, né? Então se não existisse, por exemplo, o chão que a gente está pisando, se não existisse a comida, a bebida, o ar que a gente respira, as outras pessoas com quem a gente tem contato, os animais e tudo mais, a natureza, nós não existiríamos também. Então nós só existimos porque todo esse entorno existe, né? E a nossa consciência, ela é uma consciência que capta o todo a todo momento, ou seja, o que eu vivo são experiências de algo que é externo a mim. Então eu não existo realmente sozinho. Então toda essa percepção do yoga de que eu não sou um ser isolado, de que eu sou parte de um sistema, como é que eu faço para conviver melhor com esse sistema, né? Então tudo isso me encanta muito. O fato do yoga perceber que tudo isso é ilusório, né? Sim. Então isso sempre me ajudou muito porque é o que eu estava conversando com você quando a gente estava decidindo a live, né? Às vezes o conhecimento do yoga ele pode ser muito abstrato. Então uma pessoa fala assim, nós vivemos em Maia, nós vivemos numa ilusão. Ok. O que isso significa na vida real, né? Eu sempre trouxe isso para a vida real. Então, às vezes eu estava, sei lá, atrasado para ir numa reunião às 8 horas da manhã. E estava, sei lá, 7h30, longe de escritório, num puta trânsito. Ao invés de eu ficar nervoso, eu pensava no yoga. Eu falava assim, poxa, isso tudo é ilusório, né? Daqui a 10 anos eu nem vou lembrar que essa reunião existiu e tal. E aquilo me trazia uma calma instantânea, né? Então, acho que é esse aspecto do yoga que eu gosto, assim, é como lidar com a vida, assim, de uma forma mais leve, né? Acho que isso me encanta bastante, assim. Você trouxe um ponto interessante que é o meu ponto, assim, inclusive ontem eu gravei um vídeo e estou desenvolvendo uma locuçãozinha para botar nele, né? Porque justamente
talvez quem me conhece, o meu sócio, né, que mora comigo, o Matheus, do Vida Veda, e a minha amiga também, que é a gerente lá do sítio, a gente convive muito, né? A gente mora em Paraty, agora eu estou no Rio, mas a gente mora no interior. No interior não, né? Numa cidade litorânea do Rio. Eu sempre falo que a minha maior busca é leveza. Sim. A minha maior busca é leveza. E todo mundo fala, mas você é tão magrinho. Eu falo, não é isso. Não é de ser magrinho, né? Mas é uma leveza na abordagem. Uma leveza, às vezes, até no peso, né? Como é que eu... Porque o vídeo que eu estava fazendo ontem, né, era exatamente isso. Um vídeo que eu estava usando uma analogia que é muito clássica, né, que a gente vê muito, né, dos asanas, enquanto alguns asanas que são aparentemente musculares, eles são muito mais você buscar uma leveza do que fazer mais força, né? Então, isso é muito difícil de conseguir, né? Exatamente. E essa que é a minha busca. Eu estava usando essa analogia, né? Quando muitas vezes está pesado, a gente quer fazer mais força e se esforçar mais para conseguir sustentar aquele peso, o que é natural, né? Mas como é que a gente às vezes pode deixar mais leve, né? Essa é sempre a minha busca. E essa sua fala me traz uma coisa que eu acho muito interessante, porque esse tipo de reflexão para mim é muito bonito. Mas eu já vi pessoas falando assim, não, Caio, falar que isso tudo para mim é uma ilusão me deixa até mais ansioso ou mais ansiosa, né? Porque existe muito essa coisa, o yoga é prático, o yoga não é prático, tem reencarnação, não tem reencarnação. Isso aqui é uma ilusão ou isso aqui é a realidade, né? Existe sempre essa investigação, né? Eu acho que é uma investigação, até porque a gente não vai ter a resposta, né? A resposta dos livros até trazem, mas assim, em termos de sensação, é a busca, né? Como é que a sensação bate aqui no peito? Bate com leveza ou bate apertando, né? Como é que você, por exemplo, imagina que eu chego para você agora e você me explicou isso tudo, você fala, cara, você falou sobre essa coisa, né, da ilusão, e eu falo, pô, mas Cláudio, eu achar que isso tudo aqui é uma ilusão, eu perco o sentido da minha vida, você está tirando o meu chão. Como é que você traria, vamos dizer assim, uma abordagem para isso? Porque uma coisa, só fechando aqui o raciocínio, né? Uma coisa que o meu professor sempre fala é, quando você está ensinando alguma coisa para alguém, você não pode tirar o chão daquela pessoa, né? Você pode até, se você quer mudar o lugar onde ela está pisando, vai tirando um pezinho de cada vez, né? Porque às vezes eu vejo a pessoa vem e fala assim, isso tudo que você está pensando está errado, o certo é aquilo ali. E às vezes eu sinto que isso dá uma angústia. E como é que você vê isso? Como é que você explicaria isso? Como é que você entenderia isso por um olhar filosófico até? Cara, eu estava preocupado de sobrar tempo, né? Eu acho que vai faltar tempo para eu falar, para eu responder. Mas vamos lá. A primeira coisa é sobre, só comentando aquilo que você falou sobre a leveza dos asanas e tal. Um aspecto muito legal do yoga é a simbologia, né? O homem, vamos dizer assim, eu tinha um aluno que ele falava o seguinte, ele tinha estudado mitologia, filosofia, medicina e tal, ele era um cara assim com um saber muito grande. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou que se o tempo do homem na Terra pudesse ser reduzido para 24 horas, apenas nos últimos 10 minutos nós temos a nossa linguagem formal, nossa linguagem conceitual, né? Nas outras 23 horas e 50 minutos, o homem ele convivia com o símbolo, né? Tudo era muito simbólico. Então, na nossa mente, ela ainda não aprendeu a conviver com a linguagem conceitual, né? Vamos dizer assim, com a língua portuguesa, esse tipo de coisa. Nós não sabemos, por mais que a gente tenha um sentimento, a gente não sabe expressar esse sentimento exatamente em palavras e tudo mais. É difícil mesmo, né? É muito difícil. Então, elas não comprem tudo, né? Não caso. Então, assim, o símbolo ele é muito importante. E o yoga ele é muito simbólico. Então, quando você fala que você tem dificuldade, que é muito difícil, né? A gente chegar num asana de uma forma totalmente relaxada, porque realmente a gente fica todo tenso, né? Provocando tensões que não são necessárias para aquele asana. Então, até a gente chegar nesse momento em que a gente consegue fazer o mesmo asana, relaxando o máximo possível de músculos, isso é um símbolo para a nossa vida, né? Também é difícil para a gente viver sem se desgastar com kleshas, né? Com sofrimentos, com apegos, aversões, com medos e tal.
Então, o yoga ele é muito simbólico. Então, o fazer um asana é um símbolo para sua mente de que você tem que relaxar depois na sua vida também, né? Então, isso é muito legal. E aí, respondendo a sua pergunta, quando eu comecei a estudar yoga, de uma forma assim mais filosófica, eu também tinha uns 20 e poucos anos. O primeiro livro que eu li foi já um livro bem pesado, que foi o Filosofias da Índia, do Do Henry Zimmer, né? Zimmer. Sim. Ele me deixou em depressão durante uns 2 anos. Porque Ele é eu uma falava assim, porrada, poxa, qual o sentido? Se tudo é ilusório, qual o sentido da minha vida, né? Mas, e tem filósofos que são depressivos, vamos dizer assim, o Nietzsche, Nietzsche. o Schopenhauer, desculpa. Schopenhauer, tudo que ele fala é praticamente yoga, né? Não sei se vocês já leram a obra dele, ele chupou tudo do yoga e escreveu um livro, né? Então, eles são pessoas depressivas porque eles não viam muito sentido numa vida ilusória. Mas eu acho muito legal a vida ilusória, porque o yoga também fala que a vida é um lilá, é um jogo, né? E é muito interessante jogar, é gostoso, é uma brincadeira, né? Então, justamente, ele dá leveza para a vida, ao mesmo tempo em que ele fala, olha, isso aqui tudo é um jogo que você está fazendo, e daqui a 5 minutos isso aqui vai mudar. Isso é impermanente, isso não existe de verdade, né? Então, aproveita esse jogo, se divirta, porque o próximo jogo vai ser totalmente diferente desse, né? E eu aprendi a ver a vida também dessa forma, assim, como se fosse um jogo. Eu pessoalmente, né, por ser ateu, eu tenho dificuldade de acreditar em reencarnação. Então, eu acho que essa é a única vida que nós temos. E aí eu procuro, sabe, me divertir ao máximo, porque ao mesmo tempo que porque assim, o yoga ele teve várias ramificações, né? Então, uma das ramificações mais importantes, acho que mais influencia quem é praticante de Hatha Yoga hoje em dia, é o Tantra, né? E pro Tantra, assim, a diferença acho que fundamental entre o yoga básico do Patanjali e o Tantra é que, assim, o yoga, ele tem uma questão da fuga da vida, sabe? De você, vou meditar, então vou parar meu corpo, vou fechar meus sentidos. Eu tô me distanciando do mundo, né? Para poder me conectar comigo mesmo. E aí, para atingir o samadhi e tudo mais, né? E aí o Tantra fala assim, poxa, mas por que eu quero meditar e parar meu corpo e tudo mais, se o mundo todo sou eu, né? E o mundo é diverso, então a gente tem árvores, tem rios, tem animais, tem tanta coisa boa para a gente curtir, né? E por que eu vou me distanciar da vida? Então eu passei da depressão para uma alegria profunda, assim, porque para mim o mundo ele é um parque de diversões. E tem um aspecto do shaivismo, né, que é a relação entre o Shiva e a Shakti, né? Então, para quem não conhece muito da mitologia, o Shiva, ele é a nossa consciência, né? A consciência de si mesmo. E a Shakti é o aspecto do Deus que vibra para criar coisas, assim, né? Para que ela cria isso? Potência, né? É a potência. Só que para que ela cria tantas coisas? Para ela mesma se admirar, para Deus se contemplar, né? O Hegel é um filósofo que fala muito sobre religião. E o trabalho do Hegel é maravilhoso, assim, ele é muito próximo do yoga. E ele fala justamente isso, ele fala que a religião ela é um artifício criado pelo homem para ele se admirar. Então, quando o homem fala de Deus, ele está falando de si mesmo. Acho que eu acho que eu acabei fugindo da sua pergunta. Fugiu nada, fugiu nada. Eu adorei, inclusive, toda a sua abordagem dessa leveza que você trouxe, porque é realmente interessante esse olhar, né? Só um parêntese, o meu irmão é filósofo também, né? Meu irmão é tipo um dos maiores especialistas de Hegel do Brasil. Ah, que legal. Meu irmão é doutor em filosofia, um fera, assim, que então legal. adorei essa conexão, assim, muito legal. Que legal. E eu achei bonito essa forma que você... pode complementar. Falando sobre o Hegel, né? Ele tem um trabalho, ele reescreveu o Novo Testamento, né? O Evangelho, retirando os milagres. É muito interessante o Hegel, porque ele falava assim,
se o mundo é perfeito, se Deus é perfeito, o milagre, ele seria o quê? A confissão de uma anomalia no mundo, né? Confissão de que algo está errado, eu fiz errado, então aqui eu tenho que fazer um negócio para consertar, né? Então ele fala, não, para mim não faz sentido o milagre. Então ele reescreve todo o evangelho sem os milagres. Que interessante, eu não conhecia isso. Que É bem... maneiro. Bom, vamos lá. Essa sua abordagem eu adorei, sinceramente, trazendo a questão da Lila, né, que é como se fosse o jogo da vida, tá? Então, Lila é esse entendimento de que a vida é um jogo e que a gente está aqui realmente cumprindo um papel. Eu gosto de trazer essa analogia também para os meus alunos, que é tipo assim, é um filme, né? É um filme que a gente está assistindo, né? Dentro do yoga tem esse conceito de Purusha, que é a minha essência, que Yang e Patanjali chama de Drashtuhu, ou seja, é aquele que observa, né? E Prakriti é tudo aquilo que é manifesto. Então eu gosto sempre de trazer a analogia do tem o observador e tem o filme passando. Então é como se a gente estivesse assistindo um filme. E isso que você trouxe, eu achei até interessante que não estou só assistindo o filme, eu estou brincando, eu estou jogando. Eu Sim. estou jogando o jogo, né? De Lila, assim, esse jogo da vida que faz com que a gente realmente possa tentar desfrutar um pouco dessa confusão que a gente às vezes tenta explicar, né? A gente vê isso, né, num estudo histórico, num estudo sobre filosofia, a gente vê desde que o ser humano é ser humano, ele tenta explicar, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui? E é interessante que é uma pergunta que, assim, não vai ter uma resposta, né? Porque talvez não tenha objetivo, né? Exato. Uma coisa do yoga que eu não gosto é o sankalpa, sabe? De você falar assim, qual que é o seu propósito de vida? Eu entendo a questão, eu acho que todo mundo tem que ter um propósito, não um propósito de vida. Eu acho que cada um tem que ter um propósito imediato. Então, por exemplo, Naquele momento. agora eu estou escrevendo um livro. Para mim, esse é o meu sankalpa agora, sabe? Eu, na minha idade, eu já tive 200 sankalpas, sabe? Assim, cada etapa da vida é diferente, porque essa é uma questão sobre a realidade, né? Eu vou viajar um pouco aqui na maionese. O Vamos. mundo, o tempo, ele tem passado, presente e futuro. O presente é o único momento que existe, né? O futuro e o passado eles estão aqui na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça de quem está assistindo essa live, e cada um tem um passado e um futuro aqui na cabeça. Então ele é totalmente ilusório. O presente é o único momento em que eu tenho em que eu posso atuar. Por isso se chama atualidade, né? É a transformação do que era potência em ato. Legal. Né? E esse é o meu campo de liberdade. Então, o meu sankalpa é fazer aquilo que eu quiser fazer, né? É muito angustiante quando para mim, pelo menos, quando eu comecei a estudar a história do yoga, né? O período védico, aquela sociedade em que as pessoas tinham lá os varnas, né? A pessoa nascia, sei lá, as castas, né? Guerreiro, ela nascia, já tinha que aprender aquela profissão e ela não podia mudar, senão o ritmo do mundo, né, ia se desfazer e tal. Eu acho isso angustiante, porque isso não dá liberdade para a pessoa, né? Então eu acho que o que nós temos de bom hoje em dia é essa liberdade de poder escolher o que a gente quiser fazer. Mas você tocou num ponto do Lilá que era, eu não sei se você tocou, mas é algo que me veio, que é a questão veio a questão do corpo. Nós somos, assim, você falou do Purusha e da Prakriti, né? Isso. Para o yoga do Patanjali, né, o original, vamos dizer assim, eu tenho que meditar justamente porque eu quero matar momentaneamente o meu Prakriti, né? Então eu tenho que desligar o meu corpo para eu poder me conectar com o meu Purusha, né? Só que isso não é muito possível. Quer dizer, lógico, a gente fala de atingir o Samadhi e tal, mas em termos práticos é quase impossível. Por quê? Porque nós temos um corpo, né? E a gente não consegue viver fora desse corpo, né? Então, por isso que é interessante essa questão se existe reencarnação ou não, porque um corpo encarnado, ele gera um tipo de consciência totalmente diferente de um corpo desencarnado. Então, por exemplo, se eu estou aqui, se eu sou negro, ou se eu sou branco, se eu sou LGBT ou se eu sou hétero, se eu sou mulher ou se eu sou homem, se eu sou pobre ou se eu sou rico, tudo isso faz
parte do meu corpo vai me dar um tipo de consciência diferente, né? E se eu desencarno, ou seja, se eu já não tenho mais o corpo, imagina que todos esses atravessamentos eles deixam de existir, né? Uhum. Mas mesmo um corpo desencarnado, ele vai ter memória, ele vai ter histórico. Então, assim, a percepção da realidade, ela é perpassada por todas essas Total. questões, né? O Total. Merleau-Ponty é um filósofo que eu gosto muito, que ele fala que quando você percebe a realidade, você percebe através do seu corpo. Então, você tem o seu ponto de vista, né? Que a Jamila Ribeiro fala de lugar de fala, Sim, né? Então, o sim. que é lugar de fala? É o lugar de onde eu estou observando a coisa. Então, eu estou olhando desse ponto e você está olhando do ponto do um outro ponto. Então, nós estamos vendo o mesmo objeto, só que a nossa percepção é totalmente diferente, porque quando eu olho o objeto, eu tenho minhas memórias, minha religião, a minha educação, a minha cultura, tudo dentro da minha cabeça que vai influenciar na percepção que eu tenho desse objeto. E você Sim. tem outra religião, outra cultura, outra educação, né, outra história, tal, que vão atravessar essa percepção de uma forma totalmente diferente. Então, como a gente tem corpo, não dá para a gente perceber a realidade de um modo isento, né? A gente Sim. sempre vai ter essa lente, esse filtro, né, para alterar. Mas a liberdade que a gente tem como eu falei, de mudar a Trocar. lente, né? Então você fala assim, puxa, eu enxergo a realidade de uma forma tão dura. Será que não tem uma outra forma de eu enxergar a realidade? Eu posso trocar essa lente se eu quiser, né? Continua sendo uma ilusão, mas é uma ilusão muito mais agradável para mim, né? Sim, sim. Eu ouvi uma frase, esse feriado, inclusive, eu estava em Minas, né, com os amigos, e uma pessoa falou assim: às vezes eu não posso mudar o fim, mas eu posso mudar o meio, né? Exatamente. Não necessariamente eu vou mudar o resultado da coisa, mas eu posso mudar como eu estou me sentindo enquanto aquela coisa está acontecendo, né? E O, isso é gigante, né? Isso é é, tudo, na verdade. o Zimmer, ele fala uma coisa muito interessante do Samadhi, né? Ele fala que o Samadhi, porque o Zimmer, ele começa a contar, ele fala do jainismo, são as filosofias, né, todas. Então Sim, ele começa no jainismo, budismo, yoga e tal. Então no jainismo, ele fala que o karma é o problema, né, a ação. Então a pessoa ela tem que deixar de agir. O jainismo é uma loucura, né? Eles é, acreditam que o corpo é um recipiente de líquido transparente que vai se sujando com cores conforme você age, então você tem que parar de agir. E aí ele vai para o yoga, aí ele fala do samadhi do yoga e tal. E aí ele fala assim, a diferença é que no jainismo, quando você se purifica, é uma coisa mecânica, que o uhum. seu corpo é um negócio que tem esse líquido e tal. No yoga, a diferença é psicológica. Então, quando você atinge o samadhi, o mundo não muda. O que muda é a sua percepção do mundo. Exato. Então, a mudança que a gente pode fazer é só essa, né? Eu não posso mudar o mundo, né? Seria muito Muito Seria muito prepotente, né? ruim se eu pudesse. Seria muito ruim se eu pudesse. Eu não Sim, posso mudar, mas eu posso me mudar. Eu posso mudar minha cabeça, eu posso mudar minha forma de perceber. Então, quando eu atinjo o samadhi, eu saio dessa experiência ressignificado em termos de, para mim, as coisas mudaram, né? E é uma decisão o samadhi também, né? O samadhi não é uma coisa que acontece espontaneamente, assim. Não, eu decido fazer uma mudança na minha mente para me iluminar, né? E para ver o mundo de uma forma mais leve, né? cara, muito interessante isso tudo, porque assim, eu concordo muito com o que você está falando, só que talvez pela minha história e pela linhagem de professores que eu sigo, eu entendo muitas coisas diferente concordando com você. Vamos dizer, eu estudo o Yoga Sutra, né? É o meu principal campo de estudo e tal. E pela minha linhagem de professores, que é a linhagem de Krishnamacharya, a gente justamente tenta ler o livro sem, vamos dizer assim, os véus, sem as lentes do Vedanta, sem as lentes de uma cultura que é muito baseada na religião, né? Que a gente É sabe porque o que Vedanta veio muito depois também, né? Ele veio exato, exato. 2000, O, sei lá, 1000 anos depois, né? daí para mais, É. exatamente. E o Vyasa, né, que é o principal comentarista do Yoga Sutra, ele fala que a gente deveria estudar o yoga pelo yoga, né? Isso Uhum. tem algumas abordagens. Primeiro, estuda o yoga pelo que está dito aqui. E segundo, estuda o yoga botando isso em prática, né? Uhum. Vivenciando isso e não só teorizando, né? O yoga não é necessariamente uma filosofia da teorização, e sim de como você bota isso em prática, né? E
apesar da cultura védica ter os seus aspectos muito bem definidos nos Vedas, né? Por exemplo, a questão da reencarnação, a questão de outras vidas, né? Que a gente carrega, às vezes, um ciclo do karma, um ciclo do samsara, de outras vidas que está se manifestando aqui, que passa para frente, né? Isso é bem fundamentado na filosofia védica. Porém, no Yoga Sutra, dentro dessa interpretação dos meus professores, né? Por exemplo, no Sutra 10 do 4º capítulo, ele fala: tem coisas que vêm muito lá de trás e que a gente não precisa se preocupar. Tipo assim, tem certas perguntas que eu não vou saber a resposta. Então eu não preciso ficar necessariamente, perdão, me ocupando com elas, porque, e aí está uma coisa muito interessante que você trouxe sobre o Sankalpa, né? Tem um dos movimentos da mente que é o Vikalpa, né? Que é a imaginação. Né? O Vikalpa é o movimento de imaginar, que a gente sai da realidade e a gente começa a imaginar. E é um movimento da mente, um movimento que, segundo Patanjali, é um movimento natural da mente. O Sankalpa seria como se fosse o oposto do Vikalpa, né? Dentro dessa interpretação, que eu concordo com você, que quando, hoje em dia, põe-se o Sankalpa num lugar muito, primeiro, estereotipado e, segundo, meio místico, né? O propósito também, né? Que é essa coisa meio mística. Qual é o seu propósito de vida? E eu concordo absolutamente com o que você falou. Para mim, o meu propósito é: qual é o próximo passo que eu vou dar? Qual é o passo que eu vou dar agora? Né? Que é, como você disse perfeitamente, é a única coisa que existe. Né? Então, o meu Sankalpa significa sagrado. Né? Então, o Vikalpa é alguma coisa que é sagrado, mas esse prefixo Vi é diferente. É sagrado, mas é esquisito, é diferente, é especial. E o Sankalpa esse coisa, o que é sagrado agora, prático, né? Então, para mim, sempre quando eu penso em Sankalpa, eu penso justamente em qual é o meu passo, qual é o melhor que eu posso fazer agora, né? Isso para mim é o propósito. O que é o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível, né? Essa é uma das frases que da minha vida, assim, faz o melhor que você pode com o que você tem disponível, não o melhor que você pode possível, né? É qual o que eu posso com o que eu tenho disponível. Isso, para mim, seria o meu Sankalpa. E o segundo Patanjali, também no Sutra 18, né, do 2º capítulo, ele traz uma coisa que eu interpreto... Eu não, né? Meus professores, eles trazem como qual o propósito da vida segundo o Yoga. E ele traz Bhoga e Apavarga. Bhoga tem as experiências. Ou seja, tem as experiências da vida, que a gente só tem a partir de Prakriti, ou seja, Prakriti é fundamental para eu poder ter Bhoga, para eu poder ter as experiências, e depois Apavarga, ou seja, depois se livra delas. Depois que você já teve a experiência de maneira profunda, deixa elas, passou, seguiu, né? Então, uma coisa que eu gosto de trazer também, só complementando tudo isso para mostrar para vocês, cara, eu concordo com tudo que você está falando. E eu consigo ler isso tudo dentro do Yoga Sutra também. Isso que é muito Depende legal. da interpretação, né? Isso é muito legal. E eu acho muito lindo também, porque você falou do Samadhi, e eu sempre tinha aprendido também o Samadhi como algo lá longe, né? Essa coisa do, não, Samadhi é aquele negócio que, porra, pelo que a galera fala aí, sei lá, né? Só que Samadhi, né, eu trago isso muito, né, a junção de duas palavrinhas, Sama-adhi. Sama é a equivalente. Junto, todo, né, o todo. A minha essência, eu tenho que me tornar equivalente à minha essência. Então não é algo fora, algo grande. Pelo contrário, eu me recolher, eu me relembrar. A raiz é de Sama? A raiz eu achei que era de Sam, de junção. Então, quer dizer, assim foi que me foi passado. Eu nunca estudei a etimologia da palavra do Samadhi, mas... Então, a etimologia do Samadhi, segundo Krishnamacharya, é Sama-adhi. Ou seja, eu me tornar equivalente ao que eu sou em essência. Sim. Então, não é aquela coisa grandona e que eu vou daqui a pouco estar com um conhecimento sobre o propósito maior da vida e que eu sou uno com Deus. Não necessariamente, é só assim, o que eu sou? O que eu sou por trás desses véus, por trás dessas lentes todas, né? Não que eu vá interagir sempre a partir disso, mas é só eu lembrar que tem. É só eu lembrar que tem. Você deu o exemplo do óculos, né? Tem alguém que bota o óculos. Pode ser que eu não vá
acessar esse eu sem óculos, nunca. E eu concordo com isso, né? A gente sempre vai experimentar isso aqui através da mente. E a Uhum, mente é a lente, né? Ou uhum, seja, qual é a qualidade dessa lente, ou seja, dessa mente que está interagindo. Mas às vezes só lembra que tem o eu lá atrás, que isso são lentes. A gente, e como você disse, eu achei foda, assim, perdoe o termo, mas é como a gente pode, às vezes, escolher a lente, porque o eu não se altera com isso, né? sim. Ou seja, eu posso só trocar a lente e ver a mesma realidade de uma outra forma. E por É, que não? é. Se for me fazer bem, né? Por que E a não? gente faz isso inconscientemente muitas vezes. Então, eu, por exemplo, eu já fui de várias religiões. Cada religião é uma lente, né? Exato. E, bom, eu tenho vários comentários aqui que eu vou Vai. anotando. Você falou do Samadhi longe, né? E do que sou eu, né? Quero juntar esses assuntos aí. Mas antes eu queria falar sobre o yoga do Patanjali. Eu amo o Patanjali, amo o Yoga Sutra, amo, né? Lógico, ele é a base, né, de tudo que a gente está discutindo aqui. Eu entendo o Yoga Sutra, que assim, eu gosto muito do Tantra, eu gosto do Aham. Vedanta também, mas assim, eu gosto muito do Tantra e tal. Eu acho que foram desenvolvimentos posteriores, porque e que não negam o yoga do Patanjali. Simplesmente Sim. o repertório vai aumentando, né? Então, Hum. conforme que assim o mundo humano, né, o nosso mundo de conhecimento, de vivência e tudo mais, ele é feito pelo homem. Nós não somos como os outros animais, né? O cachorro, por exemplo, você pegar um cachorro do século X e um cachorro agora do século XXI, são o mesmo cachorro. Eles vivem da mesma forma, com os mesmos hábitos e tudo mais. O homem não, o homem ele vai construindo o seu mundo, né? Então eu acho que o Patanjali, quando ele escreveu o yoga fazia parte do movimento Shramana, né? Sim. O que era o movimento Shramana? Eles eram contra a autoridade dos Vedas, a autoridade dos Brahmanes, né? Quer dizer, só os Brahmanes tinham conhecimento, só os Brahmanes podiam fazer contato com os deuses, só os Brahmanes podiam, né? Um monte de coisa. Eles falaram, não, todo mundo pode, né? Então, esse é um movimento de falar assim, não, vamos mudar essa história aqui, porque todo mundo pode entrar em Samadhi sozinho, você não precisa de um Brahmane para entrar Uhum. em Samadhi por você, né? Então, é gigante esse movimento, mas talvez ele ainda não tivesse vocabulário ou repertório, sei lá, para desenvolver o assunto da forma como foi sendo desenvolvido ao Sim, longo do com certeza. tempo. Mas eu entendo também o yoga do Patanjali da mesma forma que você. E aí, quando você fala do Samadhi longe, né, é a mesma coisa que acontece no cristianismo, né? O Total. Deus do cristianismo, ele está lá em cima, no céu, que é o Dios, né? O Diauspiter, né? Ele está lá no céu e eu tô aqui na Terra. Ou seja, existe uma distância assim enorme entre mim e Deus. E aí no yoga também essa coisa existe uma para quem começa a praticar yoga, né? Existe uma distância entre o samadhi né? Quer dizer, eu tô distante, o samadhi é algo inatingível, tal. É algo lá dos É, monges, né? então o que resolve essa questão é justamente essa pergunta que você fez. Quem sou eu, né? Eu não sou um ego. Eu não sou o Cláudio, né? Eu sou uma união com o todo, por isso que chama yoga, né? Eu sou unido ao todo. Então, Deus não está longe, Deus está aqui dentro. Ele está aqui, está no quadro, está na minha cabeça, está nos óculos, está em todos os lugares. Tudo isso é Deus, né? E Samadhi também está em mim, ele faz parte de mim, ele é parte da minha natureza, né? E aí, eu sempre é, falo sobre o Samadhi dessa forma, assim, o Samadhi não é algo que você atinge e, nossa, você desintegra, assim, né? Você deixa Exato. de existir. Exato. Não, o Samadhi ele é uma mudança psicológica, como eu estava falando do Zimmer, né? Então, assim, é um entendimento que você tem da vida. Isso é um Samadhi para mim. Então, a partir do momento em que eu, Cláudio, né, estudando yoga, praticando yoga, consegui mudar a minha lente e trazer uma lente mais agradável e entender que, assim, que tudo é ilusório, que as coisas são impermanentes, né? Isso tudo faz parte do Samadhi, né? O Samadhi não é um raio que cai na sua cabeça, ele é uma evolução, vamos dizer assim, da sua compreensão da realidade, né? Então,
saber que o mundo é ilusório, entender como é que funciona, como que é esse mecanismo de, né, de relação entre nós e o mundo, isso tudo faz parte do Samadhi, né? E é uma construção, assim, cada um de nós, né, o yoga ele descreve vários níveis de Samadhi e tal. Eu sei Exato. que ele fala de uma coisa muito específica que é o momento da meditação, né? Sim. Então você tem lá o Samadhi onde você está lá, né, identificado com o objeto, ou você tem a semente, a não semente e tal, mas você pode trazer esses vários níveis de Samadhi para sua vida. Então, por exemplo, você viver achando que você é separado do mundo é um tipo de Samadhi, você viver achando que você é o mundo inteiro é outro tipo de Samadhi. Então, por exemplo, eu estava viajando agora, fui para Chapada Diamantina, para Serra da Canastra, eu fiz alguns passeios agora, no mês passado. Então, quando eu via um animal, quando eu via um pássaro voando, eu me sentia ele. Eu não me sentia separado, sabe, destacado. Quando eu entrava na água, eu me sentia a própria água, sabe? Isso é um samadhi, Total. né? Eu costumo falar que às vezes, né, quando você está com muita sede e toma um gole d'água, samadhi total. Tipo, porque é um Exatamente. momento que você inteiro vira e aquilo te preenche de uma forma absoluta, né? E você inteiro, às vezes inteiro, vira uma gargalhada, né? A gargalhada também, para mim, é um tipo... Tá me ouvindo? Você deu Tá, uma cortou travadinha, um pouco. Deu uma... né? Uma travadinha. Eu não sei se fui eu ou se fui você, ou se foi É, você. também não Mas, sei. beleza. Vamos lá. Mas eu estava falando, né? Que às vezes um gole d'água é um momento de samadhi. Sim, Às vezes uma gargalhada é um momento de samadhi, que é um momento em que você todo se preenche daquele estado no sim, presente, né? sim. Você todo se preenche de presente. É o Então momento em que isso eu acho você não está preocupado com os kleshas, né? exato, Você está ali... exatamente. É o momento em que os kleshas saem. exatamente. Tem uma pergunta aqui. Tem, vai. Ela está perguntando quem ou o que é a grande força, o superior, o início de tudo. Isso. O início de tudo é bem difícil de saber, né? Na filosofia a gente fala de motor primeiro, né? Porque a filosofia ela fala de motores, né? Então você tem um motor que gera um movimento, que gera um outro movimento, que gera um outro movimento e tal. Qual foi o primeiro motor, né? Isso ninguém sabe. Mas essa questão da grande, como que é o termo aqui? A grande força ou a força superior, bom, não sei qual é a sua concepção, mas a minha é justamente essa, quer dizer, não existe a força, como que eu posso explicar isso? O universo, eu como ateu, né? Para mim o universo é Deus, né? Eu posso transferir a ideia de Deus para o universo inteiro. E eu sou uma parte do universo, assim, né? Mas eu não sou destacado, vamos dizer assim, né? Então, essa força superior é tudo aquilo com o que eu me conecto, tudo, né? Material, espiritualmente, a junção do todo, né? O universo em si, né? Por isso que para mim é como, eu não sei se você conhece o Ailton Krenak, né? Conheço, Um líder claro. indígena e tudo mais. Ele fala muito sobre isso. Ele fala que, por exemplo, ele fala do Vale do Rio Doce, né? De tudo que aconteceu, da desgraça lá que aconteceu com o rio e tal. Para ele, para a tribo dele, a montanha e o rio são partes da tribo, deles mesmos, né? Eles não podem se destacar, não são algo separado, né? Então eles jamais poderiam poluir um rio como aconteceu, porque eles estariam poluindo a eles mesmos, né? Então para mim esse eu maior é isso, é você entender que você é parte desse todo. Eu não sei qual que é a sua concepção, né, dessa grande Não, força. muito, muito boa a pergunta da Julieta e a sua interpretação, eu concordo muito. Eu não sei me definir muito, mas eu tendo a ser mais agnóstico também, mas eu sempre fui ateu, né? E hoje em dia eu me declaro mais como agnóstico, assim, porque assim, hoje em dia, como você bem trouxe, eu também levo o yoga como a minha forma de entender a vida, né? E o que eu entendo de yoga. Até porque o que eu entendo de yoga é certamente diferente do que você entende de yoga e diferente do que cada um entende de yoga, né?
Mas eu tenho para mim muito isso. E é interessante que quando eu li essa frase no Yoga Sutra, ela ressoou muito comigo, que é exatamente, tem certos tipos de pergunta que eu fui ver, eu não me ocupo com elas. Então, do tipo assim, o que é, de onde veio, é o tipo de pergunta que não é nem só por causa de uma doutrinação do yoga, nem nada disso, mas eu, de fato, nunca me ocupei dessas coisas. Não é um tipo de pergunta que me ocupa e me digere, né? Vamos dizer assim, que eu gasto tempo com isso. Então, normalmente, eu nem penso a respeito, sabe? Sobre o que é Deus, o que é maior, o que é menor. Para mim, meio que não importa, porque eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu tenho que fazer. Sim, né? porque ele é, né? Porque ele não Exatamente, tem... porque só está sendo. É, E uma coisa que você trouxe muito legal da proposta do cristianismo, né? Do Deus lá e do eu aqui, longe, separado, e que eu tenho que me aproximar, né? E de maneira nenhuma o que eu vou falar aqui é uma crítica à religião, e de maneira nenhuma, né? Só estou querendo trazer paralelos ao que a gente estuda, né? Dentro do yoga. Tem um conceito no yoga, que certamente você conhece, acredito que muitos aqui conhecem, que é o conceito de Ishvara Pranidhana, né? E eu amo a etimologia das palavras, assim, né, também. do sânscrito. Então, por exemplo, o que eu entendi, e Ishvara poderia ser uma dessas coisas que a Julieta perguntou, né? O que é essa força maior? Né? Tem diversos campos de conhecimento da Índia que vão dar nomes para essas coisas. Então tem Brahma, tem Vishnu, tem Indra, tem diversas deidades, tá? Que ocupam funções diferentes. O hinduísmo é uma cultura politeísta, então tem diversos deuses que representam arquétipos e funções diferentes dentro do entendimento, né? Mas que no yoga, principalmente no Yoga Sutra, a gente fala de Ishvara, que é essa força maior, esse Sim. regente aí. Chame como quiser. Eu acho bonito no Yoga Sutra que ele não dá nome. Ele não fala louve Ganesha. Ele não fala isso, né? Ele fala, tem essa força maior aí. E ele fala de Ishvara Pranidhana, né? Ishvara sendo essa força maior, e Pranidhana, que é esse conceito que muitas vezes é traduzido como devoção, mas que, se você for ver a construção da palavra, pelo menos como me foi passado pelos meus professores, eu acho muito lindo, porque é diferente de como a gente leva a religiosidade hoje em dia. Essa palavra Pranidhana é composto de 4 radicais, né? Dhana, Ni e Pra. São 3 radicais, perdão. Então, Dhana, né, é a mesma coisa que tem de sadhana ou de bandha. Esse dha. Dha é de manter perto, trazer para perto, é uma amarra, aquilo que traz perto. Ou seja, esse conceito de Ishvara, ele está perto. A gente tem que manter ele perto, não lá. Como você muito bem disse, não é lá, é aqui. Eu estou tentando trazer esse conceito para perto. Quando? Ni vem de nitya, de sempre. Né? Não é do tipo assim, ah, meu Deus, hoje eu estou precisando, Deus me ajuda aí, porque hoje está bravo. Não é isso. Porque aí, né, tem um momento que eu estou super precisando de Deus e tem momentos que não. Sim. Nesse conceito de pranidhana, né? Não, é o tempo inteiro tem aqui. Ele está o tempo inteiro próximo e o tempo todo. E pra, esse prefixo pra seria com leveza. Né? Ou seja, não é essa coisa que dentro e eu digo isso, né? Minha mãe é católica, meu padrasto é evangélico, então tem uma cultura religiosa em casa, meu pai é ateu desde sempre, né? Então eu sempre tive esses 2 pontos de vista em casa, assim. E eu sempre senti que a forma como eu aprendi dentro do catolicismo, e não estou falando que isso é do catolicismo, mas da forma como é ensinado pra gente, né? É que é da coisa, é meio pesado, não é muito leve. Sim, Quando você está exatamente. precisando, você vai ali com um negócio de peso. Ai, meu Deus, mas me ajuda, porque amanhã eu tenho a prova. Que é muito né? baseado no sofrimento, na culpa, né? Na culpa. O próprio crucifixo é um sinal de sofrimento, né? Exatamente, exatamente. Tem essa coisa da penitência, né? De que você às vezes tem que pagar coisas para que você possa entrar no reino dos céus, que é longe pra caramba. Eu, por exemplo, estou lendo agora o Divina Comédia. Né? Eu tô justamente lendo Divina Comédia, que, para quem não conhece, é uma história clássica da literatura mundial, né? Do Dante Alighieri, que ele conta a história de que ele foi do inferno até o paraíso para encontrar Beatriz, que foi a esposa dele que faleceu. Né? E ele narra, ele descreve todas as etapas do inferno, todas as camadas do purgatório e todos os níveis do céu, né? Para que você vá ascendendo essa coisa. Então tem essa coisa que você tem que pagar
os seus pecados. É uma coisa sempre com um peso, né? Uhum. E que dentro da cultura védica, o Patanjali ele propõe, ele fala, cara, é leve, é constante e é próximo de você. Isso essa deveria ser a sua entrega a Ishvara, essa força maior, sendo ela qual for, né? Você dê o nome que você quiser. Isso eu acho interessante dessa abordagem do yoga que principalmente Krishnamacharya trouxe, que foi, por exemplo, Krishnamacharya, ele aprendia o Alcorão para na hora do mantra, ele dá mantras da religião do cara, para que ele consiga se concentrar. Não tem que ser Om, o Pranava, né? Quando a gente estuda, a gente entende o Pranava como Om, né? Ou seja, Pranava é uma sílaba que você deveria ficar recitando, repetindo, né? Patanjali traz isso, né? Uma das primeiras formas de praticar yoga é recitar algum mantra de maneira repetida. Ou seja, para você trazer uma qualidade boa para sua mente, traz uma coisa de maneira repetida e que você se conecte com ela. E Krishnamacharya, ele sempre falava, não adianta eu ficar passando Om para o cara que é de outra religião, que é de outra cultura, aquilo não vai conectar com ele. Né? Então tem que haver essa conexão. Né? Uma coisa interessante que você está falando do Ishvara, né? Eu sempre tive essa preocupação também, porque eu tô escrevendo um livro justamente sobre o yoga em geral, né? Legal. E aí eu começo com história do yoga, história dos povos de origem dravídica, dos arianos, lá, e aí chego no Yoga Sutra. Aí eu falo, gente, e eu, como ateu, né? Que eu não quero influenciar, mas eu queria estabelecer se, na minha visão, o yoga ele era ateísta ou ateísta, né? E aí chega no ponto do Ishvara, aí eu vou lá tentando ver as traduções e tal, e em lugar nenhum eu achei Deus, né? E é interessante porque, assim, a gente tenta traduzir o yoga, lógico, com a única forma que a gente pode, né? Por isso que eu digo, a gente não é separado do nosso corpo. A nossa percepção da realidade já sempre vai levar em conta o nosso momento histórico, nossa história, etc e tal. Então, quando a gente vai traduzir o yoga, a gente vai traduzir para os termos do século XXI. Mas o Patanjali, quando escreveu, ele não estava nem preocupado com isso, porque a concepção de Deus, se existia, devia ser totalmente diferente do que é hoje, né? Exato. O Diaos lá, que é o Deus céu, ele não era um Deus como o Deus do cristianismo, que é o Deus maior e tal. Não existia essa concepção de um Deus maior. Tanto que eu entendo que o yoga, ele não é teísta. Porque, assim, mesmo se você for considerar depois nos outros desenvolvimentos, né, o Shiva, Brahma e tudo mais, o Vishnu, eles são manifestações, eles não são o imanifesto. O imanifesto que é o que está acima de tudo. E o imanifesto, ele não é uma pessoa, ele não tem vontade, ele não tem nada, né? Ele é imanifesto. Então, a gente tenta traduzir a partir da nossa visão, né? Se existe Deus, se não existe, mas era um outro momento. Eu só queria falar uma curiosidade, né, sobre o Dante Alighieri, que é a Divina Comédia. A tradição ocidental, por causa do Alighieri e do historiador da Ilíada, da Odisseia, o Homero, né? Homero. É Homero. Eles falam nessas obras sobre a vida além da morte com uma máscara, né? Então nós temos a nossa persona, né? A nossa personalidade. Então o Dante Alighieri, quando ele descreve, ele admite que ele encontra pessoas que ele conhecia aqui na Terra, né? Nesses lugares. Ou seja, a gente quando morre leva a máscara junto, né? Para o hinduísmo não. Quando você morre, você muda de máscara. Então a máscara ela pertence ao corpo, não ao espírito. Por isso que quando você morre no hinduísmo, você queima o corpo, porque ele não faz mais parte de você. Para as tradições ocidentais, como nós temos máscara e a máscara é eterna, a gente não queima o corpo, a gente enterra para preservar a nossa máscara. É muito interessante isso. Muito interessante, muito interessante. Aproveitando esse gancho, Claudião, a Geusa Sintra perguntou, nós somos uma das manifestações do nosso espírito? O que você responderia? Eu acho que nós somos a manifestação, não uma das. A manifestação. O mundo ele é do jeito que ele é. Por isso que essa questão, né, que você estava falando, buscar origem e tal, não faz muito sentido, porque o mundo ele é do jeito que ele é. E não poderia ser diferente. Então não é que é uma das, né? Ele é a manifestação.
Tem até um filósofo, Leibniz, que ele fala sobre isso. Ele fala que existem infinitos mundos possíveis e só um deles, todos eles existem em potência, certo? Todos eles existem como potência, então eles Sim. poderiam existir. Mas só existe um mundo. Que mundo é esse? O melhor de todos eles. Então, o nosso mundo ele é a melhor versão de todos os mundos possíveis. E é a única que pode existir, porque o movimento da natureza, o movimento de Deus, na verdade, ele fala sobre Deus, é esse, que é sempre a melhor forma de todas as potências, é a única que é a melhor de todas. Então, a única versão que existe, a única manifestação que existe de nós mesmos é essa que eu sou agora, né? Não, muito legal. Tem uma pergunta que foi lá em cima que eu vou achar ela, mas antes disso, isso que você trouxe tem uma. Eu sempre gosto de trazer. Eu estudei música, né, minha vida inteira, assim, muito antes de entrar no yoga, com 12 anos eu comecei a estudar música e tal. Estudei contrabaixo minha vida toda. E eu lembro que uma vez eu fui perguntar para um professor meu, eu perguntei, professor, qual é o melhor baixo? Aí ele falou, é o que o seu dinheiro pode comprar, ué. Né? É verdade. Tipo assim, não adianta eu ficar necessariamente fazendo um mega vislumbre sobre o que é o melhor se aquilo não vai adiantar para nada para minha vida. Ele falou, quanto dinheiro você tem? Então, o que você tem esses aqui, ó. Esse aqui tem essa característica, esse tem essa característica, esse tem essa. Não tem o melhor. É o melhor para quem, quando, em que situação, em qual condição, né? Uhum. E é muito isso que você está falando. A vida ela é a que está se apresentando. E a gente, quando a gente fica muito buscando algo fora, é difícil da gente conseguir realmente desfrutar do que está se apresentando, Sim. né? E eu acho que uma grande beleza que o yoga traz é justamente, cara, desfruta do que está rolando aí. Aproveita essa experiência que está acontecendo na sua frente, né? A Geusa fez uma outra pergunta, né? Se nós só temos uma experiência no planeta. Tem a Hannah Arendt, ela fala sobre sobre a liberdade, né? Então ela fala que a nossa liberdade está na nossa ação. O único momento de liberdade que nós temos é quando nós agimos. Então, na minha opinião, tá, Geusa, nós só temos uma experiência, mas essa experiência ela é infinitamente diversa. Ela tem inúmeros aspectos, ela pode acontecer de várias formas e tal. E ela vai ser mais diversa quanto mais você tem liberdade para agir, né? Então, nós só temos uma experiência no planeta e essa experiência, se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim, depende muito da nossa ação, né? Não, lindo isso. E aqui achei a outra pergunta, mas eu acho que a gente até meio que já respondeu. Mas só se você quiser dar essa resumida, porque eu acho que até porque ela vai resumir bem, porque a gente já está com 1 hora de live, é incrível que pareça, né? Você estava preocupado com o tempo, né? Será que a gente vai sustentar? Dava para fazer mais umas 2 horas desse assunto, que ia ter muito assunto. Exatamente. Mas a pergunta é da Dalva de Souza, Dalva M de Souza. Você sendo ateu, Cláudio, você não acredita em Deus e no Criador. Então, tá rolando? Tá me... Agora sim, voltou. Tô. Você sendo ateu, você não acredita em Deus e no Criador. Então, o que você acredita? Em alguma divindade? Acho que é isso que a gente falou, né? A divindade para o hinduísmo, ela é um ser superior a nós, mas não é Deus. Existe uma confusão que nós fazemos, porque nós traduzimos isso para a nossa tradição cristã, né? O hinduísmo, em geral, ele não acredita em Deus, né? Então, quando você fala de Shiva, de Brahma, são manifestações, são menores do que essa concepção que nós teríamos de um Deus criador do universo. Tudo bem, tem a mitologia lá do Vishnu, do Brahma criando o mundo, mas é um outro aspecto, assim, uma outra pegada, assim. Mas eu, como ateu, eu acredito no universo. É aquilo que eu falei. Para mim, Deus é o universo. E o universo, eu não sei, eu não fico preocupado assim como ele surgiu, por que ele existe, mas eu sei que ele existe, né? E ele tem uma dinâmica. Essa dinâmica é a própria natureza, né? Então a lei da gravidade, tal, tem essas coisas que o mundo vai obedecendo a essas leis, né? E vai se atualizando, né? E eu acredito só nisso. Eu não acredito numa pessoa. Para mim é inconcebível uma pessoa inteligente, um ser individual comandando todo esse esquema, assim, sabe? Não faz sentido, assim.
existe um Deus lá que se vem um meteoro na direção da Terra, eu faço uma oração e ele pega e fala, já que eles oraram, eu vou desviar esse meteoro da Terra. Não faz sentido isso, assim, para mim. Então, realmente, eu acredito só na natureza em si, né? E aí, sobre a morte, né? Eu não acredito em reencarnação. Então, eu acho que o dia que eu morrer, tudo que eu sou vai se transformar em alguma outra coisa, talvez em outras coisas, né? Uma maçã, uma minhoca, sei lá. Exatamente. Outro vai virar Essa outra energia coisa. vai se dissipar, né? Vai se dissipar por aí. É. Bom, então, por último, só fechando aqui, e aí você já fala isso, e, Claudião, já aproveito aqui para agradecer muito esse papo. Por mim, eu ficava trocando essa ideia há muito mais tempo, tá gostoso. Tá muito. Mas a Geusa perguntou, o que eu posso ler para ficar mais clara essa compreensão do assunto? Você tem alguma literatura que você indica? Acho uma boa pergunta, pertinente. Olha, eu vou lançar um livro daqui a um ano e meio, 2 anos, eu acho. Não, mas sem brincadeira, eu acho o melhor livro até hoje que eu li foi o primeiro que eu li, que é o Filosofias da Índia. Esse livro eu sempre indico também, eu acho ele muito ele é muito legal porque ele é muito difícil, assim, para a gente compreender de verdade assim, o que é o hinduísmo, o que é o yoga, a gente tem que desmoronar muitas construções que foram feitas na nossa cabeça, né? E o Zimmer faz isso muito bem. Então, tanto que quando eu comecei a ler o livro, eu demorei uns 3 meses para ler as primeiras 50 páginas. Eu não conseguia entender. Então, eu tive que ler, reler com muita paciência. A hora que eu passei das primeiras 50 e que eu consegui entender o que ele estava falando, eu já tinha desmoronado muita coisa na minha cabeça. E aí, a partir daí, foi muito fácil ler o resto, assim, fazia muito sentido todo o resto, né? Então, eu acho que ele é o livro que eu indico porque ele realmente quebra a nossa cultura, assim, né? A cultura ocidental, assim. A gente precisa dessa quebra para poder entender o hinduísmo. Se a gente tentar traduzir o hinduísmo a partir da nossa visão ocidental, a gente não vai conseguir, né? Então, acho que esse é o livro que eu indicaria. Outros existem, muitos outros. O Mircea Eliade é muito legal. Acho que é Yoga e Liberdade, alguma coisa assim. Yoga, Espiritualidade e Liberdade. Tem alguma Esqueci coisa o assim. título. Tem muitos outros livros, assim. Eu estou usando agora uma bibliografia muito grande para poder pesquisar. Mas, assim, eu acho que esse aí, o Filosofias da Índia, ele é o melhor que eu já li até hoje. Então, eu botei o nome do livro aqui nos comentários para a galera, tá? O nome é Filosofias da Índia, do Heinrich Zimmer, ou Zimmer, né? Que é um alemão. Que é um livro realmente muito bom. Ele não é um livro facinho de ler, tá, galera? É um livro de estudo denso, assim. Mas é um livro que realmente traz muito... Aí, boa! Natasha botou Imortalidade, Yoga, Imortalidade e Liberdade. Isso. Esse mesmo. O Filosofias da Índia, ele, apesar de ter sido escrito pelo Zimmer, o Zimmer morreu antes de publicar o livro, Exatamente. antes de terminar. E ele foi compilado pelo Joseph Campbell. Então, uma coisa também que eu recomendo, existe na internet, está disponível, chama O Poder do Mito. É uma série com 6 capítulos, cada capítulo tem 1 hora. Eu acho que está disponível na internet, no YouTube. O Campbell, ele é muito legal, né? Para quem não conhece, vale muito a pena. E os vídeos dele, me parece que estão disponíveis na internet. Ele explica muito, porque o Campbell, ele também, né? Ele estudou muito mitologia, estudou muito hinduísmo e tal. Ele explica de uma forma, assim, muito legal todas essas questões aí. Num bate-papo de 6 horas que ele fez. Muito legal, muito legal. Gostei. Quero ver também. Claudião, que honra. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Delícia esse papo, viu? Eu que agradeço a você e a todo mundo que está assistindo aí. Vou marcar mais. Quem ainda não segue o Cláudio, só clicar aqui em cima onde está o título, ó, tem uma setinha para baixo. Aí tem ali, né? Tem o You Mind Yoga, que é o perfil do Cláudio. Quem também não me segue, está aqui nessa live, quiser me seguir, só clicar aqui em cima. E aí a gente vai manter um dia a gente continuar esse bate-papo, a gente combina com o pessoal que está aqui assistindo. A gente vai para Paraty. Boto muita fé. Senta num bar ali e fica conversando. Exatamente. Acho maravilhoso. E para quem não... essa live vai ficar salva, tá? Então, para quem achar que essa live pode fazer bem para alguém, aproveita para compartilhar. Eu já vou acabar aqui agora, escrever um textinho e eu já vou publicar ela.
Claudião, vou botar em colaboração com você, caso você Legal. queira compartilhar no seu perfil também. Legal. E aí a gente vai junto. Tá, joia. Obrigado. Vamos subir. Obrigado, viu, Quando Caio, você for pela em Paraty, oportunidade. já estou te esperando. Vai ser um Tá prazer bom. gigante te receber lá. Com certeza. Beleza? Valeu. Valeu. Obrigadão. Beijo, Tchau, galera. tchau, gente. Bom Ótimo dia. dia. Bom começo de semana.